1 Samuel 17, 46, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu quero que você repita essa expressão, diga hoje mesmo. Hoje mesmo. Há 4 quintas nós iniciamos essa série de mensagens e eu iniciei nesse texto falando sobre alguns princípios que levaram Davi a viver o ápice da sua vida, o seu momento, aquilo que nós falamos e chamamos de convergência. Convergência, eu disse que é a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Convergência é isso, é a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Aquele momento, aquele palco ali no vale de Elá, foi armado por Deus para tirar Davi do anonimato e torná-lo um herói nacional. Deus estava preparando Davi para tornar-se o próximo rei de Israel. Ele não era filho de rei, ele não fazia parte de uma linhagem real. Pelo contrário, ele era um pastor de ovelhas, ele era um desconhecido na nação. Mas ele vai até o vale de Elá, a pedido de seu pai, para ver como é que seus irmãos estão, para tomar informação dos seus irmãos, para levar alimento, um lanche para os seus irmãos. E lá, ao ouvir toda a fala de Golias, ao ver Golias praguejando contra o exército do Deus vivo, Davi se prontifica e mata o gigante Golias, depois corta a sua cabeça. Você conhece o texto e se torna um homem conhecido em toda a nação. E nessa quinta, que eu abri esta série de mensagens, depois eu fiquei fora um tempo, nós falamos sobre 2 coisas que a gente que quer viver um momento especial na nossa vida, agora, hoje mesmo, não podemos ignorar. Primeira delas, jamais despreze uma tarefa pequena. Vamos repetir essa verdade juntos? Diga, jamais despreze uma tarefa pequena. Davi não foi lá para lutar com Golias, ele foi lá para levar lanche para os seus irmãos. Ele foi lá para um favor que seu pai pediu para ele. E eu disse que muitas vezes Deus usa de situações pequenas, insignificantes, para nos levar a situações relevantes. Jesus disse, fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. A sua fidelidade no pouco, a sua fidelidade naquilo que muitas vezes é insignificante, vai te tornar uma pessoa relevante em nome de Jesus. Então não despreze uma tarefa pequena. E a segunda coisa que eu disse é aproveite as oportunidades. Vamos dizer juntos? Diga, aproveite as oportunidades. Olha só, a oportunidade estava posta. Golias fez um desafio. Saul falou, quem matá-lo vai casar com a princesa minha filha, eu vou dar bastante dinheiro e a família jamais pagará impostos em Israel. A oportunidade estava para aqueles milhares de soldados que ouviram essa proposta de Saul e o desafio de Golias. Mas todos eles viram Golias como uma ameaça. Davi viu Golias como uma oportunidade. E muitas pessoas deixam de viver o melhor de Deus, porque quando as oportunidades aparecem, normalmente elas aparecem com a cara feia. As oportunidades, eu costumo dizer que Deus, ele é ótimo no presente, mas ele é péssimo no embrulho. Deus adora nos mandar bons presentes num embrulho ruim. E a gente normalmente olha o embrulho e fala, eu não quero essa porcaria não. Eu não quero. Você já ganhou um presente que o embrulho era lindo e dentro não tinha um negocinho? Um sonho de valsa. Falo, nossa, mas para tanto? Pelo menos eu esperava uma Copenhague. O embrulho era maravilhoso. Tinha um alpino dentro. Um negocinho.
uma balinha. Não, Deus é o contrário. Ele manda ótimos presentes em embrulhos simples. E todo aquele exército ali no Vale de Elá olhou para aquele gigante, aquela deformidade de 3 metros de altura, falou, esse cara vai nos matar. Davi olhou para aquela anomalia e falou, esse cara vai me promover. Aproveite as oportunidades. Eu creio que está chegando um tempo na sua vida onde muitas oportunidades de Deus vão chegar. Cabe a você aproveitá-las ou não. Terceiro lugar, e agora eu entro na minha mensagem hoje. Você quer viver o melhor momento da sua vida, hoje mesmo, não amanhã, não daqui a alguns anos, mas agora, já, começar a viver esse tempo extraordinário de Deus. Tem alguém aqui que quer ou não? Terceira coisa, não se distraia com os críticos. Vamos repetir juntos? Diga, não se distraia com os críticos. Olha só, da mesma forma como Deus usa pessoas para nos incentivar, o diabo usará pessoas para nos desincentivar. Às vezes a gente fala sobre as armas do inimigo, tal, e quando a gente fala de Satanás, normalmente a gente já imagina um homem vermelho com um garfo na mão, um rabo, um chifre, aquela imagem maligna que a gente pintou. Mas você sabe que o diabo não aparece assim. Para roubar o plano e o projeto de Deus para a sua vida, para interromper esse ciclo de favor, de bênção, que Deus planejou para você, que Deus arquitetou para você. A estratégia de Satanás é usar pessoas na sua trajetória, na sua caminhada, para te desincentivar. Você sabe, as palavras têm poder de nos impulsionar, mas as palavras também têm poder de nos barrar. Quantas pessoas já chegaram para você e falaram, cara, vai! E você foi. Mas quantas pessoas na sua trajetória já falaram, acho que não é uma boa ideia. E você, com medo, falou, será que ele não tem razão mesmo? Uma crítica, uma palavra, uma opinião. Palavras destravam, mas palavras também interrompem. E guarde isso, por favor. Sempre, eu sei que você não vai gostar do que você vai ouvir, mas eu preciso falar. Sempre haverão críticos. Sempre, sempre. Na sua vida, na sua trajetória, sempre vão haver críticos. Esses malas sem alça que aparecem, não foram consultados, ninguém pediu a opinião deles, mas eles querem dar. Conhece gente assim ou não? Quem sabe tem alguns assim aqui hoje. Eu acho que não. Eu acho que aqui é só gente abençoada. Aqui a gente barra gente ruim ali na porta. Os diáconos ficam ali para barrar. Mas eu quero dizer para você que você precisa estar pronto para isso. Eu não sei o que você espera da vida. Você vai ter que sempre lidar com a opinião dos outros. Então, se você resolver se casar, tem gente que vai criticar. Quando eu resolvi casar, teve gente que criticou. É muito novo. Eu acho que não combina, não vai dar certo, ela é muito quieta, ele é muito espivitado, é isso, é sempre. Se você falar, não, então quer saber, eu não vou casar, eu vou ficar solteiro e fazer um voto de celibato, vai ter gente que vai criticar. Então, você pode ser uma freira ou você pode ser uma Gretchen. A freira que não casou, a Gretchen que casou 19 vezes. Vai ter gente que vai falar. Se você falar, cara, vou ter filho. Nossa, meu sonho é ser mãe. Meu sonho é ser pai. Tem gente que vai falar, você é doido. Num mundo como esse, de drogas, os valores da sociedade. O que é isso? Quem tem juízo, no mundo século XXI, ter filho, você está doido. Vão falar. Se você falar, cara, eu não vou ter filho, não. Vão falar. Vai ou não vai? Vamos falar, vamos falar. O cara não tem para onde correr. Não tem para. Se você trabalhar muito, vão te criticar. Fala aí, ó.
não tem tempo para a família, como é que pode? Não cuida da saúde, nem aproveita. E se você trabalhar pouco, fala, é preguiçoso. Se você vier na igreja, vão falar. Se você for na balada, vão falar. Se você fizer o curso, vão falar. Se você trancar a matrícula, vão falar. Sempre haverá uma opinião pronta sobre a sua vida. E é nessa hora que você precisa ter claro onde você quer chegar. Porque senão, você deixa as críticas te abalarem. Você permite que as críticas te distraiam. Que você pare por causa das críticas. Vão ter críticas que elas vão vir disfarçadas assim, de amigos. E é gente que quer seu bem mesmo, mas você precisa estar atento e antenado, porque tem coisas que Deus falou para você e não falou para mais ninguém. Tem coisas que Deus colocou no seu coração, e você precisa entender isso. Então elas vão falar, não, estou falando para o seu bem, não quero que você me... Mas eu acho que você está doido, eu não quero que você quebre a cara. E vão haver aquelas críticas mais agressivas, de gente que vai chegar e... Como Eliabe, irmão de Davi. Olha só, para você ver o versículo 28. Antes de Davi matar Golias, ele chega lá, lanchinho na mão, e ele ouve a conversa. Ó, estão falando aí que quem matar o gigante vai ganhar uma recompensa e tal. E Davi começou a perguntar, quer que vai ganhar e tal. Né? Ele viu como uma oportunidade. E o texto diz assim, 1 Samuel 17, 28, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi. O que é que Davi fez, gente? Ele só perguntou para alguns soldados o que vai ganhar o homem que enfrentar o gigante. Olha como o irmão de Davi o trata. Acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Note a depreciação, julgando sua motivação. Davi foi lá para fazer um favor para esse cara. Se for ler o texto, você vai ver que ele deixou as poucas ovelhas no deserto a cuidado de um guarda. O texto continua. Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Davi estava bem quisto com a sua família, hein? Desceste apenas para ver a peleja. Então é o seguinte, tem alguns Eliabes soltos aí. Alguns deles, às vezes, estão próximos da gente. Alguns deles, às vezes, fazem parte até do nosso convívio familiar. Você e eu precisamos estar atentos para não nos distrairmos. Diante de nós existe uma batalha que vai mudar a história da nossa vida. Enfrentar aquele gigante, sua vida muda. Mas uma batalha que não vale a pena. Uma batalha só para ter razão. Uma batalha para te distrair, para roubar seu foco, para tirar tua paz, para roubar sua alegria, que não vai levar a nada. Porque se Davi mata Golias, Davi fica milionário, é conhecido em toda a nação, casa com uma princesa, a vida dele muda. Mas se Davi vence uma discussão com seu irmão, o que ele ganha? Nada. Ele só perde tempo. E os críticos são assim. As críticas vêm para isso. Só para roubar nosso foco. Só para nos distrair. Só para roubar nossa paz. Você vai ver que todos os homens da Bíblia e todas as mulheres que se prontificaram a fazer algo extraordinário, precisaram enfrentar as críticas. Foi assim com Neemias. Ele se levanta para reconstruir Jerusalém, daqui a pouco aparecem dois caras, Sanbalate e Tobias. Sanbalate. Eu acho interessante e crítico, né? Porque crítico é o cara que ele não faz, ele não quer que ninguém faça. Porque se alguém fizer, o que vai acontecer?
vai denunciar a mediocridade dele. Eu lembro que eu fui pastor numa igreja, e quando eu cheguei na igreja, primeiro culto de ceia, eu cheguei lá e os diáconos cuidavam de tudo e tal, da ceia, eram os primeiros cultos. Eu cheguei lá, na frente tinha uma mesa, como a mesa que nós fazemos aqui, a Edna faz tão bem, e tinha uma mesa só, assim, não tinha uma toalha, não tinha nada. E daí, eu era novo na igreja, não sabia como é que funcionava o esquema. Eu cheguei para o líder dos diáconos, eu falei, não vai ter ceia hoje? Vai ter? Como é que funciona? Ele falou, não, vai ter, pastor, mas o senhor vai fazer no final do culto? Eu falei, Ele falou, daqui a pouquinho eu vou no mercado ali, tinha um supermercado, um quarteirão da igreja. Eu estou falando aqui para você diante do Espírito Santo de Deus que está aqui. Eu vou lá, compro o pão e a uva, o suco, e a gente corta rapidinho aí, até o final do culto eu ponho aí. Bom, era o meu primeiro ou segundo culto lá. Eu falei, eu não vou dar uma voadora nesse cara aqui agora. Antes de começar o culto de ceia, imagina que eu vou dar uma gravata nele aqui, derrubar ele no chão, ou matar ele, porque essa era a minha vontade, né? Aí beleza, eu vi que no próximo culto, foi mais ou menos do mesmo jeito, ele só levou o pãozinho de forma lá cortado, com coisa, antes. E daí eu chamei um casal da igreja, eu falei, vocês podem assumir esse ministério da igreja, da ceia e tal? Próximo culto de ceia, alugar a toalha, cara, enfeite, flor, a igreja ficou linda, maravilhosa. Vocês acham que os diáconos ficaram felizes ou tristes? Você acha que criticaram ou elogiaram? Os críticos são assim, eles não fazem e não querem que ninguém mais faça. Então, é gente recalcada. O irmão de Davi era para ter se prontificado a ir lutar com Golias. O irmão de Davi fazia parte do exército. Davi não. Mas se Davi me vai e me mata o cara, o que é que vão pensar de mim? Que eu sou frouxo, e é mesmo. Que eu sou covarde, e é mesmo. E muitas vezes esses críticos, esses caras que não são ninguém na ordem do dia, vão aparecer para querer interromper o plano e o propósito de Deus na sua vida. E quando você se deixa levar pelos críticos, você abre mão de um futuro extraordinário que Deus tem planejado para você. Ana, quando resolveu ser mãe, e lutou por isso, ela teve que lidar com as críticas de Penina, a outra esposa do seu marido, do seu próprio marido, e até do pastor da sua igreja. O próprio rei Saul, quando assumiu o reinado, eu acho lindo esse texto, a Bíblia diz que todo o povo festejou, todo mundo ficou feliz, Saul foi colocado, ele era o primeiro rei de Israel, e olha só o que o capítulo 10 diz, se você puder voltar rapidinho aí na sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 10, o versículo é o de número 27. Saul está voltando para sua casa, e quando ele chega na sua casa, note, ele é o primeiro rei, não tem nem palácio ainda, não tem a casa do rei. Esse aqui é o dia da posse dele. Todo mundo ficou feliz, a nação toda ficou feliz. E o texto diz no versículo 27, mas os filhos de Belial disseram, como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Imagina você é o rei, e agora as pessoas estão te desprezando, criticando, dizendo, isso aí? Esse aí vai ser o nosso líder? Esse aí é você mesmo? Esse cara tem qualidades para isso? E aqui está o princípio que eu quero que a gente possa aplicar, que foi usado por Saul e posteriormente por Davi. Como é que a gente lida com os críticos? Bate boca? Bate o pé? Apresenta nossos argumentos? Olha o que a Bíblia termina dizendo no versículo 27. Porém Saul
O que é que diz aí na sua Bíblia? Se fez de surdo. Qual a outra versão aí? Ficou calado. No meu texto, revista e atualizada, diz, porém Saul se fez de surdo. Quando a nação toda o aplaudia e meia dúzia de caras o criticaram, ele se fez de surdo. Volte agora no texto de 1 Samuel 17 e olha o que Davi faz com seu irmão. Versículo 30. 1 Samuel 17, 30. Desviou-se dele. Desviou-se dele. Sabe como você lida com as críticas? Ignorando. Vou repetir. Ignorando. E talvez você, no seu senso de querer revidar, de falar, não, mas eu não deixo barato, eu tenho sangue de espanhol, não sei o que lá, sabe essas bobagens que todos nós já, de repente, falamos e fizemos. Deixa eu falar, é uma coisa para a sua saúde emocional. E se você quiser mesmo ferir um crítico, ignore ele. Não leve em consideração. Isso vai te ajudar. Isso não que você queira, mas ele vai ver que ele é uma pessoa insignificante, como é. Ignore, não revide, não fale, não bata a boca. Quantas vezes no ministério, um tempo atrás, alguém aí me mandou um print de uma tela de uma pessoa que estava falando de mim, da igreja, de não sei o que lá, e papapá, um outro pastor da cidade. Ele me falou, e aí, você não vai falar nada? Eu falei, eu? Falar o quê? Falar o quê? Não vale a pena. Não vale a pena, ignore. Não leve em consideração. Porque o que Deus tem para você lá na frente é muito maior e muito melhor. Quarto lugar, na verdade. O que é que a gente precisa ter e saber para vivermos esse melhor momento da nossa vida? Além de ignorarmos e não nos distrairmos com as críticas, que certamente virão, tenha coragem de ir sozinho. Vou repetir, tenha coragem de ir sozinho. Gente, você sabe, nós somos seres gregários. O que é isso? A gente gosta e foi criado para viver em comunidade. A nossa tendência é andar em grupo. Então, eu me lembro, meu pai, muitos anos, ele sempre gostou de Jeep, ele comprou um Jeep. Daí foram convidar ele, vem fazer parte do clube do Jeep. Ele falou, não, eu nem estou buscando amigos, só queria ter um Jeep. Mas normalmente é assim, né? Eu compro um Fusca, daí eu tenho clube do Fusca. Eu quero fazer exercício físico, então eu vou juntar com a mulherada e fazer. Eu torço para um time, eu não torço quieto, sozinho. Eu quero a galera junto, torcendo no estádio. Bom, isso é válido, é bom, ajuda, fortalece, não tem nada de errado. Mas entenda o seguinte, existem batalhas que são exclusivamente suas. Algumas batalhas, e aquelas que vão mudar a sua vida, e aquelas que vão te colocar num outro patamar, essas batalhas, pode acreditar no que eu estou falando para você, elas serão solitárias, e é exatamente por isso que elas são mais difíceis, que a gente gosta de ter alguém do lado, né? A gente gosta de ter um apoio, a gente gosta de ter alguém, de repente, batendo. Você já viu em escola, era sempre assim, né? Sempre tem um cara mais folgado. Normalmente os menorzinhos, né? Mas eles têm um irmão maior, não é assim? Eles vão lá e arrumam confusão porque sabem que tem alguém depois que vai lá ajudá-los. Então, se é convidado para uma festa, isso é muito comum em adolescentes, elas dizem, eu só vou se você for, você vai?
Já deve ter falado isso, né? Ai, Joana, você vai? Então eu até queria ir, mas assim, não. Sozinha, sozinho eu não vou chegar lá, vou ficar deslocada. Não, a gente está sempre procurando. Está procurando um sócio, procurando um apoiador, procurando alguém para... É curioso você olhar o texto que até Golias, ele leva um escudeiro. Já parou para pensar uma coisa dessa, não? Golias levou um cara para ir junto com ele, um cara que vai na frente, o escudeiro, para protegê-lo. Mas a Bíblia diz no verso 32, Davi chega para Saul e diz o seguinte: teu servo irá. Eu vou. Eu vou. Sem apoio eu vou. Sem ajuda eu vou. Sem incentivo eu vou. Desacreditado eu vou. Criticado eu vou. Sem recurso eu vou. Meio com as pernas bambeando, mas eu vou. Ninguém mais vai. Pelo contrário, os que estão me criticando, estão me desincentivando, mas o teu servo irá. Eu irei. Sabe, gente, aqueles que ficam sempre com a maioria, eles vão cair no esquecimento. Você vai concordar comigo, porque não é fácil ficar sozinho. Não é fácil. A solidão não é fácil. Imagina você, faz uma pergunta. Eu me lembro, eu estudei no Dom Bosco, e eu me converti, eu tinha 9 anos, e eu me lembro que, cara, primeiro dia de aula, professora de religião, 40 pessoas na classe, e ela perguntou, Dona Dadinha, lembro até hoje o nome dela, eu tinha 10 anos de idade, imagina você. Ela perguntou, tem alguém aqui na classe, crianças de 10 anos, que não é católico? Só eu. É duro, velho. É duro ou não é? É duro ou não é? Não é fácil. Sozinho não é fácil. Algumas batalhas sozinhas. Não é fácil. Imagina você, com a camisa da mancha verde, entra no metrô, tá a Gaviões da Fiel inteira lá. Ou é Independente. Sozinho não é fácil. Mas tem recompensa. Quando você não vai com a maioria. Eu vou dar um exemplo aqui, talvez você goste, não goste, mas não é nem um aplauso e nem uma crítica, é só uma constatação. Mas hoje o presidente do nosso país é alguém que há 4, 5 anos é uma voz solitária, gritando contra um governo, sozinho. É louco, está faltando um parafuso. E é um pouco mesmo. Então, teve uma recompensa. O cara hoje é presidente do país. Sabe, Daniel, ali na Babilônia, todo mundo comia a comida que o rei servia. Ele falou, vocês dá para trazer um outro prato para mim? Só legumes. E Daniel, por ser diferente, se torna alguém especial. Por não ir com a maioria, se torna alguém relevante. A Bíblia diz que num tempo onde o pecado estava espalhado, atrocidades aconteciam, Deus olhou para a terra, viu tudo aquilo, e a Bíblia diz em Gênesis 6, porém Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus. Ele era diferente. Ele tinha coragem de ser diferente, de andar sozinho, de não ir com a maioria. Eu pergunto, quem é você na empresa que você trabalha? Eu sei que tem as rodas lá. As rodas que falam do supervisor, do patrão, do chefe da diretoria, do líder do RH. Quem é você? Você entra junto no bolo, nas críticas, você entra junto nas piadas que são feitas, você faz parte
daquele grupão de WhatsApp, onde só chega pornografia, só chega coisa e... mas todo mundo faz. Todo mundo é assim, todo mundo isso, todo mundo aquilo, todo mundo vai. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. E a pergunta que eu faço para você, você é todo mundo? Será que você tem coragem de ir sozinho? Quem é você na faculdade? Querido por todos. Às vezes ser querido por todos não é uma boa... não é uma boa coisa. Jesus não era querido por todos. A maioria preferiu Barrabás. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. Então tenha coragem de enfrentar alguns vales que serão solitários. Mas entendo que o Salmo 23 diz, depois desse vale da sombra da morte, tem uma mesa preparada na presença dos teus adversários e o teu cálice vai transbordar em nome de Jesus. Quer viver o melhor momento da sua vida? Pare de querer estar junto com a maioria. Porque a maioria não vive isso que eu estou pregando aqui. A maioria passa batida. A maioria é um exército anônimo de covarde, que a gente não sabe o nome. Mas a gente sabe o nome de Davi, de alguém que teve coragem de ir sozinho. E saiba que é sozinho no que diz respeito ao apoio humano. Porque o Senhor está do teu lado sempre, jamais te deixará. Terceiro e último lugar, na verdade quinto, né? Levando em consideração os outros dois princípios que a gente falou. Quinto e último lugar, lute com autenticidade. Vamos repetir isso juntos? Diga assim, lute com autenticidade. O que é autenticidade? Autenticidade é a qualidade do que é autêntico, do que é verdadeiro. Você pega um documento, leva no cartório para saber se aquilo é autêntico ou não. Se aquela assinatura é da pessoa que está escrita ali o nome dela ou não. E eles vão botar um carimbo de autenticidade. Ser autêntico, em outras palavras, é ser você mesmo. Ser autêntico é você não ser uma cópia. Uma cópia. E a gente vive num mundo cheio de cópias. Você sabe que eu vi algo há uns anos atrás, eu achei espetacular, que o princípio da raridade é o fato de uma coisa tem valor porque ela é rara. Por que ouro é caro? Por que rubi é caro? Por que diamante é caro e pedregulho não é? Porque pedregulho tem muito e ouro tem pouco. Diamante tem pouco. Rubi tem pouco. Então, algo é valioso porque é raro. Porque tem pouco. E eu quero dizer para você que você é raro. Você é único. Você é única. Deus te fez único, especial. Não tem uma pessoa no mundo, na história da humanidade, como você, que tem a sua impressão digital. Então você tem muito valor. Mas quando você quer se comparar com o outro, quer ser uma outra pessoa, sabe o que você faz? Você diminui o seu valor. Você se diminui como pessoa. E por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque na hora que Davi se prontifica a ir lutar, a Bíblia diz o seguinte, no versículo 38. Imagina você que Davi é um menino de 16, 17 anos, é um pastorzinho de ovelhas. E Saul, além de rei, a Bíblia vai dizer lá no capítulo 9, que ele é o homem mais bonito de Israel. Davi, a Bíblia diz que tem boa aparência, mas Saul diz que é o homem mais bonito da nação. A diferença. Boa aparência, você sabe o que é, né? Boa aparência. Saul não, é o cara mais bonito da nação. O cara e diz que dos ombros para cima ele sobressaía todo mundo. Imaginou ou não? E não é aqueles bonitão pequenininho, não. Aqueles bonitão mesmo.
Quando eu leio esse texto de Saul, eu lembro de um moço que ia na nossa igreja muitos anos, uns 20 anos. Gente, olha, eu sou homem, eu não tenho tendência nenhuma para essas coisas aí de hoje em dia, tá meio na moda, nada. Mas o cara era bonito mesmo, e alto. Gente, quando esse moço apareceu na igreja, as irmãs quase saíam na facada, era um negócio... Rapaz, tem uma mulherada solteira lá, eu vou falar... Eu fiquei mal, né? Porque a concorrência era desleal. Apesar de eu ter cabelo na época, eu era um pouquinho melhor. Mas não dava para comparar. O bom é que esses dias eu encontrei o cara, mas pensa numa derrota que tá. O cara tá destruído. Falei, nossa. Falei, não, Deus é maravilhoso mesmo, né? Porque, gente, não é fácil não. A gente era humilhado pela presença do cara, ele não precisava fazer nada. Ele só chegava no ambiente e você falava... Bom, enfim, Saul era esse cara. E Davi, menininho ruivo de boa aparência, pastorzinho de ovelha, versículo 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura. Imaginou? Não, ele pegou a roupa dele e deu. Você já ganhou roupa dos outros? Não. Quem aqui é pobre sabe o que eu estou falando. Eu costumo dizer que pobre não troca de roupa, né? É a roupa que troca de pobre. É uma benção. Eu tinha um amigo, cara, que vinha de roupa de defunto para ele, e nunca eram os defuntos do mesmo tamanho dele. Os defuntos tinham, às vezes, o pé menor, o outro maior. Mas não tem essa, você bota 2 meias, você bota algodão no coiso, usa mais apertado, porque você precisa. Bom, botaram a roupa de um cara de 2 metros de altura no menino de 1,60 m. E lhe pôs sobre a cabeça o capacete de bronze. Imagina o tamanho da cabeça de Saul e a cabeça de Davi. E o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso. Tem jeito. Tem jeito de andar com isso. Pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E agora, o mais lindo é o que o verso 40 diz. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Davi não era um soldado, ele era um pastor. Davi nunca tinha pego numa espada, mas ele sabia como lidar com pedras. Ele sabia usar uma funda. Ele sabia como é que funcionava aquilo. Ele falou, cara, eu não sou Saul, a armadura dele não serve para mim, eu vou do jeito que eu sei. E ele vai até o ribeiro e pega as suas pedras. Ele se torna alguém autêntico. Você sabe quando eu vim para cá começar a igreja, final de 2012, alguns pastores amigos me perguntavam, e aí, qual é a sua estratégia? Como é que você vai trabalhar? Você vai trabalhar com campanha, 7 semanas disso, 9 daquilo, tal. Água ungida, óleo, não sei o que lá. Você vai trabalhar com célula, MDA, Igreja com Propósito, G12, G5. Tem tudo. Tem já os modelos prontos de igreja, que dão certo. O que é que você vai escolher? Falei, nossa, eu não sei. Eu sei cantar, tocar violão, cantar umas músicas e pregar. Será que serve? Eu vou ser eu mesmo. Eu não sei fazer isso. Falar, venha e tome a água que vai, não sei o que lá, ou dar uma rosa.
eu não sei, os óleos, a mirra para não sei o que lá, eu não sei. Eu sei abrir a Bíblia, pregar, fazer uma oração no final. Eu vou desse jeito mesmo. Isso é autenticidade. É você reconhecer que algumas coisas, eu não estou criticando, falando que o que é certo, o que é errado, eu estou dizendo que se eu fizer é errado. Porque eu não sou isso. Eu não fui feito para isso. Existe uma razão para Deus ter te feito do jeito que você é. E o jeito que você é, de mãos dadas com Deus, você vai chegar no seu destino, vai conquistar os seus sonhos. Seja honesto, muitas vezes a gente se sente inadequado, né? A gente olha e fala, putz, cara, mas o que eu tenho é pouco, o meu jeito não é... Imagina um gigante com uma couraça, um escudeiro, uma espada, e eu com 5 pedrinhas. Imaginou? Não, eu tive a bênção de ir conhecer o Vale de Elá, de estar lá. Fica imaginando Davi naquele lugar, num ribeiro, escolhendo as pedrinhas. Quantas vezes a gente se sente assim? O desafio é maior do que a minha condição, do que a minha capacidade. Quantos homens na Bíblia se sentiram assim? Pedro, quando esteve diante de Jesus daquela pesca, ele falou, se afaste de mim, porque eu sou pecador. O Senhor disse para ele, você vai ser pescador de homens, eu vou colocar você num outro nível, um outro patamar. Sua hora chegou, seu momento chegou. Ele chega e diz, o Senhor não sabe quem eu sou. O Senhor não sabe com quem o Senhor está lidando, eu sou um pecador. Quando Deus chamou Isaías, lá em Isaías capítulo 6, dizendo a quem enviarei e tal, Isaías falou, chama outro. Eu não sou quem o Senhor está precisando, não. Eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando o Senhor chamou Gideão, a mesma coisa. Eu sou de uma família insignificante, de uma tribo insignificante. Mas deixa eu dizer uma coisa, se você se sente assim, completamente inadequado, eu quero dizer para você que você é a pessoa ideal. Eu nunca vi alguém para gostar de... Você conhece gente que gosta de tranqueira, tranqueira assim, não é de coisa que não presta, mas de essas coisas, não, reciclar, eu faço uma pátina. Conhece gente assim ou não? Não, eu levo para casa, eu restauro. Hã? Tem gente assim? Eu prefiro ir na loja e comprar um negócio novo. Eu tenho gente em casa que prefere tranqueira. Minha mãe, uma benção. Nunca vi. Deixa eu contar um segredinho para você. Deus ama uma tranqueirinha. Quando Ele vê uma coisa toda quebrada, toda estrupiada, que ninguém dá nada, Ele fala, que coisa boa para ser restaurada, vai ficar linda. Ele fez isso comigo. Ele fez isso com você. A gente não valia nada, a gente estava desacreditado, jogado lá num depósito desses. A gente mesmo olhava e falava, é impossível alguém me querer. Ele olhou, nos escolheu e disse, eu tenho um plano perfeito para a sua vida. Eu penso que Deus escolhe as coisas inadequadas por uma razão muito simples. Não vai ter jeito da glória dele ser dividida. Não vai ter, porque uma pessoa... Porque hoje a gente olha para a história de Davi e Golias, só uma pessoa muito insensata para não reconhecer que foi Deus que deu aquela vitória para Davi. Foi Deus. Foi Deus, está na cara que foi Deus. Davi era um menino, com pedra, diante de um gigante. A gente olha e diz, foi Deus. É isso que Ele vai fazer com a sua vida. Você diz... Eu sou inadequado, minha família é inadequada, eu não tenho os recursos necessários, nada. Ele vai dizer, você é a pessoa ideal, vai trazer glória para o teu nome. No final de tudo, você não vai poder bater no peito e dizer, vocês viram que eu... Não, porque você não tem condições, eu não tenho condições. Então não se sinta mal em ser autêntico.
em ser você mesmo, que Deus vai te usar do jeito que você é. Do jeito que você é, em nome de Jesus. Amém, gente? Fica de pé para a gente orar hoje à noite.